Fala, nação havaiana, vídeo novo no canal, primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo a todos. Hoje a gente está aqui para falar a respeito das duas novas contratações do Avaí, Barreto e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel é um velho conhecido nosso, passou pelo Avaí lá em 2011, mas faz bastante tempo, então é melhor a gente trazer uma visão de um cara que conhece já o Marquinhos Gabriel da última temporada, o Barreto de várias temporadas, né, um jogador bem identificado com o Criciúma, mais de 200 jogos com a camisa carvoeira. Então a gente está aqui com o Alex D'Agostinho, do programa Visão de Jogo, até participei recentemente lá do programa, então fica o convite da galera ir lá se inscrever no canal, acompanhar. Claro que é um canal mais focado também trouxe convidados do Avaí, trouxe o ex-presidente do Avaí, o Batistotti, trouxe também o Paulo Silas, ex-técnico do Avaí, então fica o convite para a galera lá se inscrever no canal. Então vamos começar falando um pouco do Barreto, né? Jogador de 29 anos, volante, jogador como a gente pode ver, começou a carreira aqui no Criciúma, estreou profissionalmente em 2014, aí passou Criciúma, Chapecoense também, tudo emprestado pelo Criciúma, Red Bull, Ponte Preta, e aqui em 2021 ele foi treinado pelo nosso técnico, Anderson Moreira, onde eles foram campeões da Série B, teve um curto período na Bélgica, e voltou para o Criciúma, conseguiu o acesso ali em 23 e agora em 24 ganhou o título catarinense e acabou sendo rebaixado com a equipe do Criciúma. Então, Alex, o que a gente pode falar? O que tu pode falar do Barreto, características? É um bom jogador? Primeiro, cumprimentar você, né, Felipe, agradecer pelo convite por estar aqui no Isto Avaí Podcast. Para mim, a página, o canal mais completo em conteúdo do Avaí, acompanho bastante vocês. Saudar a nação havaiana também, né, esse 2025, desejar um bom ano a todos. E partindo para o futebol, que é o que interessa a todos, né, vamos lá, eu acredito que foi uma boa contratação do Avaí, tá? Foi um tiro certo. O Barreto, ele tem uma história longa no Criciúma, ele foi formado na base do Criciúma, mas ele jogou, depois ele saiu, jogou em grandes clubes, teve bons desempenhos, ele foi muito bem no Red Bull, ele foi muito bem no Botafogo, e quando retornou ao Criciúma, o curioso é o seguinte, foi na Série B de 2023, né, o Criciúma já tinha um elenco repleto de volantes, e quando ele chegou foi até um pouco contestado por isso. Pô, já tem tanto volante, por que trouxeram o Barreto e tal? E no final de contas ele acabou sendo importante em 2023, ele encaixou no Criciúma, e em 2024 ele foi muito bem também, talvez tenha sido aí, dentre todas as passagens, a melhor passagem dele no Criciúma. Ele teve uma sequência muito boa, principalmente ali no final do turno, início do retorno, fez gol, né? De característica, o Barreto foi utilizado pelo Cláudio Tencati de forma predominante como primeiro homem de marcação, tá? Ele tem boas características de marcação, ele tem um bom passe, e se deixar ele pisa na área também. Eu acho que ele jogaria bem nas duas posições, tá? No elenco do Criciúma, ele jogou junto com o Nilton, que foi um volante também emprestado do Botafogo, foi um bom volante. Às vezes alternava um pouco com o Ronald, também é um outro bom volante. E o Barreto, assim, ele tem um bom passe, ele tem drible, tá? Ele só não tem velocidade. O Barreto, ele carece um pouco de velocidade. Tá? Mas eu acredito que ele acaba compensando essa característica com as outras que ele tem. Ele precisa jogar junto do meio-campista veloz, se esse time ele pretende imprimir velocidade dentro das suas características, tá? Mas tem qualidade, tem bom passe, tem bom desarme. Eu acredito que o Avaí vai ter um grande acréscimo com a contratação do Barreto. Agora precisa ver no esquema do Anderson Moreira de que forma que ele vai jogar. Se ele vai jogar de primeiro, se ele vai jogar de segundo homem, se ele vai jogar um pouco mais solto. Então basta a criatividade do treinador aí, respeitar as características, mas para mim ele joga bem nas duas posições. Ele tem qualidades para jogar bem nos dois setores de meio campo. Então vamos ver de que forma que o Anderson vai colocá-lo na formação, na escalação do time do Avaí. E por que ele não ficou aí no Criciúma? Tinha interesse do Criciúma? A torcida no geral gostava do Barreto? A torcida gostava do Barreto, gostaria da sua renovação. Pelas informações que eu tive, Felipe, ele recebeu uma oferta maior do Avaí, né? O valor que foi informado aqui foi de R$160 mil mensais. Isso eu não posso confirmar se é isso que o Avaí vai pagar ou não,
mas olha, eu não vou dizer que é justo ou injusto, né? Eu acho que o futebol hoje está muito inflacionado em todas as posições, mas é um jogador que com certeza vai agradar. A torcida do Criciúma queria sim a sua renovação. Não sei se a direção do Criciúma fez um esforço maior para a contratação do atleta, para a renovação dele, porque o Criciúma anunciou até hoje, não oficialmente, né? Mas nós ficamos sabendo da contratação de 3 volantes, mas pelo que eu converso com a torcida e até na minha avaliação, pelo menos valeria um esforço maior do Criciúma para ter o Barreto no elenco. Então o Avaí foi mais rápido, fez uma oferta maior e o Avaí fez uma boa contratação, sem dúvidas. Então agora a gente vai falar do Marquinhos Gabriel, mas antes disso, vamos deixar o like, deixa a tua opinião sobre a contratação do Barreto, se gostou, se não gostou, se é torcedor do Criciúma também, comenta se queria a permanência do Barreto, se acha que ele vai se dar bem aqui no Avaí, se é que a torcida é para que ele não se dê bem, né? Mas dá para fazer análise mais fria. Deixa eu só trazer um número interessante aqui, os números até são do Jânio Tridecordes, trabalhou muito tempo aí na CBN em Florianópolis, Claro. né, como repórter e agora é narrador na Rádio Eldorado. Então o Barreto em 2024 ele fez 46 partidas como titular, tá? Então é um grande número de partidas e ele acabou saindo, isso é uma outra situação também que eu acabei não trazendo aqui, ele saiu em 21, a questão do preparo físico dele, tá? Se bem que é o seguinte, ele se dedica na partida, ele se doa bastante e nessas 21 saídas dele, provavelmente algumas foram por cansaço físico. Então, não sei como é que ele vai voltar das férias, mas no final do Campeonato Brasileiro, a impressão que eu tive é que ele teve um decréscimo físico, tá? Não estou falando que estava acima do peso, nem com um percentual de gordura acima, mas a gente percebe um decréscimo físico. Talvez ele tenha acompanhado aí o desempenho de todo o time, tá? Mas assim, ó, entre os titulares ali, ele foi um dos que mais jogou, tá? Junto do time do Cláudio Tencati. Na minha opinião, o Ronald, por exemplo, que é um jogador da mesma posição, poderia ter jogado um pouquinho mais, mas o Barreto era um homem de confiança de Cláudio Tencati. Então chama atenção, é um número positivo. Ele jogou bastante, saiu também, mas isso faz parte da característica dele de se entregar para as partidas. Tá bom, mais uma informação sobre o Barreto. Agora a gente vai falar do Marquinhos Gabriel. Como já tinha falado anteriormente, passou pelo Avaí aqui em 2011, onde ele fez 19 jogos. Tem aqui 4 gols, mas eu fui atrás desses 4 gols, até fiz um Reels no nosso Instagram. Na verdade, ele fez 3 gols. O gol que computam para ele contra o Marcílio Dias, na verdade, foi do Marquinhos Santos, né? Nosso eterno ídolo de falta. Então, eles computaram errado. Até começou a se chamar Marquinhos Gabriel, porque ele veio para o Avaí como Marquinhos, e como já tinha o Marquinhos, ele virou o Marquinhos Gabriel. Então, até uma curiosidade do nome do Marquinhos Gabriel tem a ver com o Avaí. Então, ele jogou no Inter, né? Formado pelo Inter, Sport, Bahia, Palmeiras, Al Nassr, aí 2015 Santos, que eu acho que foi a principal temporada da carreira do Marquinhos Gabriel, onde foi cogitado até em seleção brasileira. Aí passou 3 temporadas no Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro de novo, Vasco. Aí primeira passagem do Criciúma, onde ele foi muito bem, foi para o Goiás depois. As últimas 2 temporadas jogou no Criciúma. Essa temporada ele fez 43 jogos, 3 gols, 5 assistências, todas essas participações em gols no campeonato estadual, né? Na Série A ele não deu assistência para ninguém, também não fez gol. Então, Alex, o que falar do Marquinhos Gabriel? Vamos lá. O Marquinhos Gabriel, a gente precisa separar 3 momentos dele no Criciúma. Primeiro, quando ele chegou na Série B de 2022, ele talvez foi o principal nome trazido pelo Juliano Camargo à época, e ele desempenhou muito bem. Foi muito importante, ajudou muito o Criciúma naquele momento do campeonato, na Série B. O Criciúma fez um campeonato confortável, não chegou a brigar pelo acesso, mas também teve longe do rebaixamento, e era um ano de remontagem do Criciúma. O Criciúma vinha de uma Série B de Catarinense, tinha acabado de subir aí, precisava dar uma resposta para o torcedor, e o Marquinhos foi decisivo em muitas partidas, tá? Esse bom desempenho do Marquinhos Gabriel no Criciúma, nesse primeiro momento, o credenciou a ser chamado, a ser contratado pelo Goiás. O Goiás foi lá e pagou uma multa, pagou um valor, e levou o jogador nesse primeiro momento. No Goiás, pelas informações que eu tive, ele teve um período de parte física que ele precisou se recuperar. Não sei se foi uma lesão, se foi uma contusão, se foi algo mais sério. E no Goiás ele não conseguiu desempenhar. Então, em 2023, o Criciúma foi lá e fez a proposta para tê-lo de volta, certo?
2023 e 2024 são anos parecidos para o Marquinhos Gabriel, tá? Ele passou a maior parte do tempo como uma opção, né, como um reserva, e pouco decidiu. Nesse retorno dele, Felipe, você lembrou muito bem aí, os gols dele foram pelo campeonato estadual, tá? Pelo campeonato brasileiro, o Marquinhos Gabriel, principalmente, vamos falar de 2024, 2023 já foi uma passagem apagada, e 2024 é o ano do momento, então o torcedor do Avaí está mais interessado no momento atual do Marquinhos Gabriel. Vamos lá. Ele iniciou como titular em 26 partidas em 2024, como titular em 26 partidas, tá? Bem diferente do Barreto, que iniciou titular com 46 partidas. Então, ele entrou durante 17 jogos e saiu durante 21. O Marquinhos Gabriel, ele não conseguiu repetir em nenhum momento 2023 e 2024 aquele desempenho que ele teve em 2022, que é o quê? Aquele protagonismo, assumir o controle do jogo, dar um passe, dar uma assistência, quando o momento do jogo está difícil, que é o que a gente espera do meio-campista, do craque, né? Porque o Marquinhos Gabriel, ele é um cara diferenciado, ele tem um bom passe, ele tem um bom chute, é um jogador que se destaca pela característica técnica, só que nesse ano do Criciúma ele não foi bem, não desempenhou bem, não assumiu essa liderança. Não sei se em virtude da formação tática, da escolha do Cláudio Tencati, de repente, de fazer a opção por outros jogadores, no treino, enfim. Então, o Marquinhos Gabriel de 2024, ele é apagado, ele não ajudou o Criciúma, tá? Não é o culpado pelo rebaixamento, não é nada disso, tá? O rebaixamento tem uma outra série de fatores. Mas o fato é que a torcida esperava um pouco mais do Marquinhos Gabriel em 2024, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, quando se espera que um jogador que tem esse currículo, né, que tem nome, que ele faça valer aí a sua experiência, pelo menos. E não foi o que aconteceu no Criciúma, tá, Felipe? Então, nessa última temporada, ele foi bem apagado, mas eu queria trazer um pouco da última Série B dele. Então, a gente consegue ver aqui na tela que nas últimas partidas do Criciúma na competição, ele foi reserva, tirando o jogo do Novo Horizontino, que eu acho que o Criciúma já tinha conquistado o acesso, então era meio um jogo já de comemoração. Então, essa última Série B do Marquinhos Gabriel, tu falou bem, mas fala mais um pouco, como é que foi? Ele conseguiu ajudar o time a buscar o acesso? Ele decidiu os jogos? Eu vi que ele fez 2 gols. Como é que foi? Porque tem aquela, pô, ele jogou Série A outro nível, agora trazendo a Série B, ele mais novo, ele conseguiu acrescentar alguma coisa para o Criciúma na Série B, que o Criciúma conseguiu acesso, tinha um bom time. Sim, Felipe, a Série B ela tem uma característica que nós conhecemos, que ela precisa da intensidade. E o Marquinhos Gabriel não tem intensidade em nenhum dos times que ele participou, né? A não ser, talvez no início da carreira, que eu não acompanhei tanto. Não, Mas nem no Havaí, né? Na época nem ele no Havaí. Então não tinha muita intensidade. Ele não tem essa característica, e o time do Cláudio Tencati de 2023, ele transpirava isso, né? Dedicação, força de vontade, superação. Em alguns momentos o Criciúma teve ameaçada aí sua posição dentro do G4, perdeu para a Chapecoense em casa. E o Marquinhos Gabriel, ele era uma opção, mas não era um jogador titular da Série B de 2023, onde o Criciúma conseguiu o acesso, tá? Então, assim, de 2022, Felipe, foi um momento bom nele do Criciúma. Quando ele saiu para o Goiás e retornou, ele não voltou a ter nenhum bom momento do Criciúma onde a torcida confiasse nele e pedisse a sua escalação como titular. Isso aparentemente também na própria comissão técnica. Então, ele não teve essa regularidade, esse diferencial que o fez aí ser não vou dizer ídolo é muito forte, mas ser um jogador que era a esperança do Criciúma, do torcedor lá em 2022. Então, 2023 foi apagado e 2024 foi apagado, tá? Então o Criciúma não queria a permanência dele, nem a torcida. Então é um jogador que saiu meio que pela porta dos fundos, assim, ninguém muito se importando com a saída dele. O Marquinhos Gabriel, ele teve alguns momentos por exemplo, o jogo contra o Fluminense em casa, o Criciúma estava vencendo por 1-0, o Marquinhos Gabriel ele entrou no final da partida, acabou errando um passe e dali o Fluminense acabou fazendo o gol do empate, entendeu? Então tudo isso acaba caindo na conta do jogador, são lances do jogo, a gente sabe que são lances que acontecem com qualquer jogador, vai fazer um passe de repente diferente, o passe que poderia ser um pifado para o gol, por exemplo, pifar o atacante na cara do gol, pode errar, isso acontece. Só que quando o jogador já não está com confiança, a torcida também não, aquilo que era pequeno acaba se revertendo em algo grandioso, tá? Então, assim,
pela maioria da opinião da torcida do Criciúma, o Marquinhos Gabriel era um nome já que a torcida não gostaria da sua renovação, tá? Claro que alguns vão dizer, agora que o adversário contratou, perdemos jogador pro Avaí, pro nosso adversário, não poderia, mas o fato é que se ele renovasse com o Criciúma ia ter muita chiadeira, isso eu tenho certeza. Então, o torcedor é apaixonado, Felipe, nós estamos aqui como analistas, eu estou aqui como analista, então assim, pelo futebol do Marquinhos Gabriel, eu sei que a torcida do Criciúma não desejava, mas como agora foi para um adversário do Campeonato Catarinense, muito tradicional, alguns vão dizer, não poderia ter perdido o Marquinhos Gabriel para o Avaí, mas são essas dicotomias do futebol que fazem parte da análise aí, tá? Pelo desempenho de 2023 e 2024, na minha análise, o Anderson Moreira vai precisar reconquistar a confiança do Marquinhos Gabriel, colocando ele para jogar, de repente apoiando um meio-campista mais veloz. Eu não sei qual o estilo de jogo do Anderson, se ele vai colocar um outro meio do lado, se vão ser 2 volantes e 2 meias, mas o Marquinhos Gabriel precisa de alguém de velocidade. É o mesmo caso do Barreto. Ele precisa ter alguém de velocidade do seu lado para dar sustentação para suas jogadas. Ele é um jogador que pode ser diferente, pode ficar um pouco mais livre, um pouco mais desmarcado. Se o Anderson conseguir fazer isso, ele ganha um grande jogador, sem dúvida nenhuma. E o Criciúma não quis renovar com ele, então o Barreto, o Criciúma tentou a renovação, Marquinhos Gabriel, a informação é que o Criciúma deixou sair livre mesmo. O Criciúma até iniciou alguma negociação com o Marquinhos Gabriel, tá? Não tenho informação de valores e nem por quanto tempo, mas o Criciúma iniciou sim uma conversação, inclusive o Criciúma vive hoje uma celeuma eleitoral, uma política, enfim, não vamos entrar muito nessa situação. O atual presidente Alexandre Farias manifestou um interesse no Marquinhos Gabriel, mas no decorrer da situação, talvez o Avaí foi lá e fez uma proposta mais atraente. Eu acredito que é isso que foi que aconteceu, acabou superando o Criciúma nisso e levou o Marquinhos Gabriel. A torcida não gostaria, mas pelo que eu tenho de informação, o Criciúma gostaria de contar com o Marquinhos Gabriel, mas provavelmente o Avaí fez uma oferta maior para ter o jogador, então isso deve ter pesado na decisão do atleta. Então é isso, pessoal. Agradecer ao Alex pela participação, disponibilizar o tempo dele para falar um pouco aqui com a gente, falar do Barreto, do Marquinhos Gabriel. Então, se você não deixou o like, deixa o like, comenta o que achou das contratações. E é isso aí, um feliz ano novo a todos e se inscrevam lá no programa Visão de Jogo, no YouTube vai estar no título, então é só clicar ali e se inscrever. É isso aí, abraço.